Boa tarde a todos. Declaro aberta a 33ª sessão ordinária relativa ao 189º ano acadêmico. Nós temos aqui uma discussão sobre votação para a regulamentação do artigo 36 do Regimento Interno sobre honorários, mas eu tenho que ter 30 no mínimo. Temos 24, então vamos deixar isso para a semana que vem, a não ser que cheguem mais 6 aí no decorrer aqui da sessão. Bom, no expediente, o secretário aqui, primeiro secretário, tem alguma comunicação? Não existe nenhuma comunicação por parte da secretaria, presidente. A palavra está aberta aos acadêmicos. Algum acadêmico? Professor Orlando. Microfone. O microfone está indo. Sobre? Certo. Tá bom. Certo. Sobre o que o assunto do artigo. Isso daí. Qual o motivo da discussão? Isso daí nós podemos explicar, não há problema. O motivo da discussão é que esse artigo 36 do Regimento Interno, ele diz respeito ao número de acadêmicos, o número de honorários estrangeiros e honorários brasileiros, que pelo regimento, a lista não estava claro, não dizia se eram 40 e 40 ou 20 e 20. E isso aí por isso foi suspenso, na época do ex-presidente Francisco Sampaio, a indicação de novos membros, novos honorários estrangeiros e nacionais, certo? Em reunião de diretoria, com o acadêmico Gesta, onde ele se encontra, ele estava por aí, porque nós nomeamos o acadêmico Gesta, nomeamos não, todo presidente nomeia conselheiro perpétuo em matéria de estatuto de regimento, que assim, em vez de nós lermos o tempo inteiro, o conselheiro já leu 30 vezes, 100 vezes, e aí nos esclarece. Então, nós vamos discutir por quê. Porque foi feito um levantamento, se não me engano, pelo acadêmico Cláudio Tadeu, do número de honorários vivos e honorários, portanto, não vivos. Eu não sei como é que o acadêmico Cláudio Tadeu fez, se ele visitou os cemitérios ao redor do mundo, mas ele chegou à conclusão, o acadêmico Gesta está aí, de que nós tínhamos 48, ultrapassando, portanto, muito, os honorários estrangeiros e 36 honorários brasileiros. Portanto, nós, para brasileiro, ainda temos vagas. Então, essa regulamentação, eu vou pedir ao acadêmico Gesta, não temos quórum para discutir. E aí, o acadêmico Orlando perguntou o que é isso que vai ser discutido. Então, eu estava explicando a questão, e eu gostaria que o acadêmico Carlos Gesta, que foi o que analisou bem a questão e deu a solução, pelo menos explicasse, para que semana que vem as pessoas estejam melhor preparadas. É uma questão de regulamentação do regimento. O regimento, neste artigo, qual é o artigo? Bom, enfim, não vem ao caso. Hein? 36, diz que são 40 honorários nacionais e estrangeiros. Isso permite uma dupla interpretação. São 40 e 40 ou só são 40, 20 e 20? Então, há discordância entre os acadêmicos e, para esclarecer isso, então, propus, porque nas disposições transitórias do regimento diz que, ouvida a diretoria e ouvido o plenário, o presidente pode regulamentar situações duvidosas do regimento. Então, a proposta é que sejam 40
nacionais e 40 estrangeiros. Tá? Isso não implica em novo registro, enfim, em uma burocracia que, além de ser demorada, é muito cara para a academia. Então, é esta a proposta. Tem alguma... Bom, o primeiro secretário vai ler o artigo 36 aqui do regimento. O artigo 36 diz no momento o seguinte: a Academia Nacional de Medicina outorgará o título de honorário em número de 40 a profissional da área de saúde nacional ou estrangeiro, credenciado por seu notório saber e irreprochável caráter e cujas atribuições e realizações tenham concorrido para o engrandecimento da medicina ou sejam consideradas de efetivo valor para a humanidade. O novo texto diria no capítulo 4 de missão e outorgas, membros titulares, o artigo 24 a 35 permanece como estão, mas com relação a honorários, artigo 36, a Academia Nacional de Medicina outorgará o título de honorário a até 40 médicos brasileiros e a até 40 médicos estrangeiros, credenciados por notório saber e irreprochável caráter, cujas contribuições e realizações tenham concorrido para o engrandecimento da medicina. O artigo 37 e 38 permanecem como estão. A acadêmica Eliette quer fazer uso da palavra? Boa noite a todos, excelentíssimo presidente. A razão de eu pedir a palavra foi que o acadêmico Marcelo Barcinski está muito preocupado, telefonou para mim, tenho a impressão que tenha telefonado também para o acadêmico Walterzinho, porque nós temos a proposta já há muito tempo de um acadêmico honorário nacional, que é o Travassos, que é uma pessoa extremamente conhecida, pelo menos na área de ciências aplicadas, e ele gostaria de saber se esse tipo de resolução se aplicará a processos que já estão em andamento há muito tempo ou não. Bom, obrigada, presidente. Obrigado, acadêmica. Eliette, o que eu posso responder agora é o seguinte: nós vamos decidir na reunião próxima, porque não temos quórum para discutir o tema hoje, que são 30. Estamos com 25, segundo o primeiro secretário aqui, nesse momento, que não temos quórum de 30, para endossarem, confirmarem a nova versão desse artigo 36. Muito bem. Mas acontece que nós temos, me lembra aí o nosso conselheiro, 36 honorários nacionais. 38. 38 ou 36? Não estou certo. Bom, ou 38 ou 36. Significa que nós temos 2 vagas. E o que eu falei na quinta-feira? Eu abrirei, cada vez que houver vaga de honorário, nós vamos anunciar em plenário, porque o próprio acadêmico Paulo Bus falou com razão que muitas dessas coisas, não sendo anunciadas em plenário, os acadêmicos não tomam conhecimento. E aí, em função disso, ou convidam pessoas que já não tendo mais vaga, ou, ao contrário, não convida tendo vaga. Agora sabemos que temos vaga, eu vou anunciar, eu não sei se 2 ou 4, vou tomar conhecimento disso com a Cláudia e a Sandra, e vamos anunciar na próxima reunião, e aí não tem problema, pode ser sugerido esse acadêmico aí que você mencionou. Acadêmico Paulo Bus, mas acho que o Carlos Alberto Barros Franco quer falar também, né? Senhor presidente, queridos confrades, eu considero uma medida extremamente acertada da diretoria regulamentar essa questão que ficou um pouco incerta e confusa, tanto que nós temos, correntemente, 48 acadêmicos honorários estrangeiros, segundo o nosso livrinho, né? Quer dizer, nós já estamos, de alguma maneira, incorrendo numa impropriedade em relação ao Estatuto. Então, eu louvo a atitude da diretoria de fazer essa revisão.
E também, como no caso da confrade confreira, nós usamos aqui a palavra confreira, hein, Eliette? Eliette, você prefere ser chamada de confreira ou confrade? Alguém dizia que era confreira, se não me engano, era o Sérgio Aguinaga, que gostava do... nós temos uma situação também, o acadêmico Amaral, eu mesmo e o acadêmico Temporão, apresentamos o nome do Sir Michael Marmot, um Sir do Império Britânico, que foi presidente da Associação Mundial de Médicos, de Medicina, no caso, sucedendo o Amaral, né, o nosso acadêmico. Ele é membro da academia, do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, ou seja, membro da Academia Americana, hoje chamada Academia Americana de Medicina. Finalmente, os americanos se renderam ao Brasil e a outros países, trocando o nome Institute of Medicine por Academia Americana de Medicina, membro da Academia Britânica, ou seja, um homem com mais de 1.100 trabalhos publicados, tendo, enfim, dirigido o grupo que avaliou as questões de igualdade e desigualdade no campo da saúde na Europa, agora liderando uma comissão nas Américas, da qual eu tenho muita honra de fazer parte a convite da Organização Pan-Americana da Saúde. Então, também um nome assim, indiscutível, irreprochável, né, e com grande contribuição. Eu, desinformado, não é, da existência, não do número de 40, mas da inexistência de vaga, digamos, eu não parei para contar o número que tem aqui no nosso livrinho, né? Fizemos com a maior boa-fé possível o convite a ele, e ele transferiu dois ou três eventos em Londres, inclusive alguns eventos internacionais, porque temos um congresso de saúde pública na última semana de julho, e ele está convidado, então nós não teríamos despesa da passagem dele, etc., que nós teríamos que arranjar, nós, os que propusemos, ou ele mesmo. E agora nós ficamos naquilo que os adolescentes chamam, e nós mesmos, uma saia justa, porque ele foi consultado, aceitou, quer dizer, assim, com uma alegria enorme, ele admira profundamente o Brasil, e quero ver se anunciarei aqui no ano que vem, ele virá passar 6 meses conosco na Fiocruz, já é um homem de 70 e tantos anos. E hoje, numa conversa com o presidente e com o Giesta, o acadêmico Giesta, que, aliás, se mostrou mais do que um acadêmico e um médico, um verdadeiro estrategista jurídico, eu diria, porque propôs um tipo de solução que poderia vir a atender essa demanda, enfim, que 3 acadêmicos fizeram, em prol de um nome que é internacionalmente reconhecido e que certamente será um grande divulgador da nossa academia no mundo pelo enorme prestígio que ele tem no mundo acadêmico, tendo sido presidente da própria Associação Médica Mundial. Então, eu espero que a gente possa resolver essa situação, e se houver, na semana que vem, né, a gente tiver o quórum, creio que sim, porque a chuva de hoje aqui impediu, que nós pudéssemos, de fato, caminhar para uma solução de homenagear um homem dessa natureza que, ao aceitar o convite formulado para se candidatar, disse que teria uma honra enorme em fazer uma conferência para a nossa academia, utilizando todas esse grande conhecimento epidemiológico e de saúde pública, e que seria muito honroso para nós também. Presidente, muito obrigado, e pela paciência também dos meus colegas, dos confrades. Muito obrigado, acadêmico Paulo Busso. Eu tenho a impressão que o acadêmico Carlos Alberto, Giesta e Oswaldo Moura Brasil querem fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, isso facilita, você diz os 2 nomes, ficou na dúvida de confrade ou confreira, e nossos convidados, que é um prazer tê-los aqui. Queria falar um pouco sobre um assunto que eu gostaria que, oportunamente, fosse trazido à discussão, que é em relação a algumas das coisas clássicas da academia, que mantém a academia há muitos anos, e que, por alguns motivos, provavelmente procurando melhorar
coisas que não estavam funcionando bem, foram mudadas. E uma delas é a recepção pós a eleição. Não é? Foi tradição durante mais de 100 anos da academia, ainda continua sendo da Academia Brasileira de Letras, que após a eleição, tendo mais de um dos candidatos, os candidatos fossem eventualmente visitados em sua casa, isso iniciou dessa forma, por aqueles que o apoiaram e, eventualmente, alguns depois quisessem passar na casa do vencedor, também o parabenizassem. Isso era uma passagem rápida, geralmente era um café, alguns biscoitinhos, mas, por algum motivo, isso foi crescendo, e alguns dos candidatos fizeram grandes festas, alguns eleitos, outros não eleitos. Mas eu acho que essa festa que foi feita e que existe hoje em dia na academia é um momento muito desagradável, tanto para os acadêmicos, pelo menos para mim, quanto para os candidatos, porque fica uma festa, metade uma grande festividade alegre, e a outra uma festa de um enterro dos acadêmicos que não venceram, e com os seus familiares presentes. Então, eu acho que deveria ser discutido a validade de manter essa iniciativa. Eu não me lembro se isso foi discutido em plenário, se foi uma decisão de diretoria, para voltar às tradições da academia, de manter o que sempre foi durante muitos e muitos anos, e aqueles que não quiserem ir parabenizar ou apoiar os acadêmicos não iriam. Então, eu gostaria de que isso fosse reavaliado. Muito obrigado. Muito obrigado. Acadêmico Carlos Alberto, como eu digo sempre, um dos papéis do presidente é escutar todos os acadêmicos e apresentar isso em reunião de diretoria ou aonde for de competência para buscar soluções. E eu pediria apenas, como eu faço sempre, que o acadêmico endereçasse a mim essa solicitação para que ela possa ser pautada para a próxima reunião de diretoria e depois traremos aqui o resultado dessa conversa. Muito obrigado. Vamos passar ao acadêmico Gesta, depois o acadêmico Moura Brasil. Eu queria sugerir, senhor presidente, que fosse divulgado, melhor divulgado, entre os acadêmicos, o que diz o parágrafo 1º do artigo 37, referente aos honorários. Diz: o presidente indicará uma comissão formada por um acadêmico membro da diretoria e que a presidirá, e 2 representantes de cada uma das sessões para analisar a candidatura em prazo máximo de 60 dias. E aí, em seguida, vem o seguinte, que é muito importante. Se aprovado por 80% dos votos da diretoria e a proposta será levada ao plenário, onde deverá ser aprovada por 80% do plenário. Então, é preciso ter isso em mente quando nós nos propusermos a convidar alguém, verificar se realmente essa pessoa vai conseguir o apoio, porque é necessário que tenha 80%, está aqui escrito. Tá? Então, se pessoas notórias, de notório saber, vierem a não ter os 80%, será uma situação muito desagradável. Muito obrigado. É o que eu queria dizer. Pode o acadêmico Moura Brasil falar antes, Eliette? Você quer continuar o assunto? Hein? Eu gostaria de dizer que eu concordo inteiramente com o acadêmico Giesta. Eu acho que um honorário deve ser realmente uma pessoa que tenha quase a unanimidade da academia. Mas gostaria de adiantar que, com relação à proposição do Travassos, eu tive a honra de ser presidente da comissão e ele já foi avaliado por 6 membros da academia. Só isso. Carlos Alberto, o Oswaldo fala antes ou você fala? Tá bom, questão de ordem. Questão de ordem. Eu queria saber, que fosse o acadêmico Gesta, se nesses 80% do quórum, tem um quórum mínimo de acadêmicos ou não. Se tiver 4 acadêmicos, 3 foram a favor, ele está aprovado.
Acadêmico Giesta. Não precisa. Deverão estar presentes, pelo menos, nesse plenário, 50 acadêmicos. Acadêmico Oswaldo. Senhor presidente, senhores acadêmicos, eu queria só fazer duas observações, duas coisas foram discutidas aqui. Uma é em relação a essa disputa que hoje vai se existir de honorários, que eu acho que limitando-se o número, então tem que ser mais bem avaliado, porque atualmente, pelo menos que eu me lembre, era mais uma coisa assim quase que simbólica, por aclamação e tal. Do momento que fique mais difícil, isso tem que ser avaliado de uma maneira mais como diz o Estatuto. A outra coisa, em relação ao acadêmico Buss, já houve um precedente aqui na academia, agora, quando teve essa reunião na França, que havia um membro da Academia Francesa já indicado, mas que não havia mais vaga para, se eu não me engano, para membro honorário, para honorário, e foi dado a ele um título de correspondente estrangeiro. Se de todo não for possível resolver esse problema, poderia se dar como um correspondente estrangeiro numa cerimônia com mais gala, alguma coisa, que eu tenho a impressão que não seria muito constrangedor, nem se perceberia tanto essa situação. Seria um plano B se não conseguisse resolver essa situação com o número que o Estatuto permita. Era isso, obrigado. Muito obrigado. Realmente, assim como o acadêmico Eliette e outros falaram, o título de honorário em qualquer instituição do mundo é o mais importante que tem. As associações médicas e tudo, o título de honorário é dado, inclusive, por iniciativa da própria academia, ninguém pode postular, por ser um título muito importante. O correspondente também é importante, só não tem o nível de importância do honorário. Por isso que, quando há um grande nome, eu acho que nós temos que, como é o caso do acadêmico Paulo Buss, que apresentou um grande nome em inglês, o honorário cabe melhor. Mas vamos achar uma solução, vamos continuar discutindo, inclusive, pode se juntar a nós, ou quem quiser, ali na nossa sala, e vamos continuar e achar uma solução que possa atender os estatutos e que, ao mesmo tempo, possa deixar a academia bem em relação aos fatos pretéritos. Vamos dar uma solução e o futuro será decidido de acordo com o que já está escrito ou modificado. O acadêmico Omar quer fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores acadêmicos, eu quero lembrar que no primeiro quartel do século XX já houve essa questão com relação a membro titular. As 100 cadeiras estavam ocupadas e Carlos Chagas fez a sua contribuição para a medicina. O então presidente Miguel Couto resolveu a questão dizendo o seguinte: para situações peculiares, decisões peculiares. Está criada a cadeira número 101 e ele formou posse. Quando houve vaga, foi extinta a cadeira 101. Mas não é esse o ponto máximo. Existem possibilidades de indivíduos contribuírem meritoriamente para a medicina. E nós temos, seguindo o que disse aqui o acadêmico Oswaldo, nós temos no próprio Estatuto as categorias de benemérito, como Vossa Excelência foi galardoado ontem, e de benfeitor. Benfeitor é um título que se poderá dar a indivíduos que tiverem feito contribuições meritórias a uma benfeitoria à humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Omar. Assim como eu tenho meu conselheiro semi-advogado aqui, eu acho que melhor que muitos advogados aqui, Carlos Giesta, eu tenho a memória da academia no Omar. Sempre que eu quero saber, isso não está em ata, eu pergunto ao Omar, eu não vou nem ler a ata, ele sabe os detalhes importantes, pelo menos, eu tenho uma memória, 1920, ele nem existia ainda, mas ele sabe que isso ocorreu, em algum lugar ele aprendeu. Só que ele usa umas palavras, como usou quartel, que assusta um pouco a gente, né? Ontem, mas quero dizer que eu recebi o título de
benemérito, mas Vossa Senhoria também recebeu. Recebemos juntos lá na PUC, uma bela festa, que é o título mais importante, segundo nós aprendemos ontem, lá da PUC. E ao terminar, evidente, era o nosso acadêmico Omar falando, ele deu uma frase que ninguém entendeu até hoje, que um dia eu queria que você traduzisse a frase final em latim ou grego que você falou, mas foi bonita a frase, foi aplaudido pelaquela frase que ninguém entendeu, né? Bom, mais alguém quer fazer o uso da palavra? Senão vamos passar a ordem do dia, as conferências do dia, mas antes eu queria agradecer a presença de 25 acadêmicos. Eu disse quando nós discutimos o assunto de suspender durante a Copa do Mundo as sessões, eu disse, não, nós temos que deixar de ser o país da Copa do Mundo, do futebol e do carnaval. Não vamos suspender sessão nenhuma. Mas não tinha sessão para hoje, porque era o início, né? E eu falei, bom, nesse caso eu e o Nardi, indiquei ele com o poder de presidente para falarmos hoje, e falei, Nardi, se não vier ninguém, eu falo para você e você fala para mim. Hein? Olha, com a ajuda aqui do primeiro secretário, eu quero parabenizar 25 acadêmicos presentes aqui em dia de Copa do Mundo, que eu só soube o resultado quando eu cheguei aqui, que eu esqueci até que tinha a Copa do Mundo. Mas vamos passar. Combinamos que eu falaria sobre o futuro da medicina. Passo lá? Vamos falar, né? Porque tem um... Bom, mesa diretora aí, no momento com o presidente em exercício, vice-presidente acadêmico Nardi, senhoras acadêmicos, senhores acadêmicos, senhores participantes dessa reunião. Então, decidimos aqui, conforme anunciei, que falaria sobre o futuro da medicina, um tema que é de interesse de todos. E eu queria dizer como é que isso veio à minha cabeça. Veio à minha cabeça de falar sobre esse tema por uma razão simples. Eu não vou falar em detalhes, inclusive falando com o acadêmico Giovanni ali, eu vou mencionar vários tópicos que estão mudando na medicina de hoje, que vão impactar profundamente a prática médica, o ensino médico, e impactar a formação do médico, né? A pesquisa e o tratamento. E aí nós temos diversos expertos aqui para contribuir com esta apresentação. E por que essa apresentação? Como é do conhecimento dos ilustres confrades e confreiras aqui, de alguns aqui presentes, eu tive a honra de ser o diretor internacional da Organização Mundial de Saúde por 9 anos, em Genebra, e por 1 ano diretor internacional da ONU em Nova York, quando eu me aposentei. Ao me aposentar, alguns anos depois, fui escolhido para ser membro de um parlamento da ONU, que é um parlamento que visa a buscar a paz mundial e a justiça social através da educação e da saúde. Somos 40 membros. Eu hoje sou, se chama Vice Chairman da Health Commission, dos assuntos de saúde. Bom, isso nos obriga a repartir um trabalho que é de atualizar tudo, visitar os diversos centros de pesquisas, as grandes novidades do mundo, de modo, por um lado, saber como é que isso vai impactar a saúde e aqueles que cuidam, os profissionais de saúde que cuidam das pessoas necessitadas, e como é que isso seria feito de uma maneira equânime para todos, permitindo o acesso à saúde um dia para todos, que sem saúde, sem educação, fica muito difícil discutir paz, o mais fácil é resolver com as armas. Então, o que eu vou fazer é um overview disso, quer dizer, tem a parte como está escrito aí, está resumido o que eu já falei aqui, de vermos de que maneira esses progressos já estão impactando a nossa prática, seja de médicos, seja de profissionais de saúde, seja
inclusive como educadores que somos também, gestores que somos e também profissionais de saúde pública, como alguns dessa casa são também. De que maneira todo esse progresso vai modificar e vai nos obrigar a uma reflexão sobre isso. Mais difícil para nós dessa casa aqui, que temos uma responsabilidade grande lá fora. Por quê? Porque nós viemos de um outro mundo. Tudo isso que nós vamos conversar aqui, vamos falar, são coisas que nós não aprendemos, não existiam na nossa época, da maior parte daqui, mesmo os mais jovens foram educados ainda dentro do sistema que nós aprendemos medicina. Fomos de uma época que não existia internet, não existia Google, não existia celular e não existia esses equipamentos, esses medical devices extraordinários. Então, o que eu fiz? Eu vou falar rapidamente, evidente, nos 30 minutos, e depois o Nádio vai falar sobre uma parte da psiquiatria, e depois debatermos com a plateia, né? Como é que a tecnologia está impactando esses aspectos todos da medicina, inclusive da ética médica, judicialização da medicina. Eu falei, o meu ex-colega de turma, Talvani, hoje honorário dessa casa, que é um experto em judicialização, já fizemos um simpósio sobre judicialização da medicina aqui, porque isso tudo vai mudar. A ética, como é que isso vai repercutir na ética? Por exemplo, aspectos que a gente tem que pensar. Vamos falar daqui a pouco do projeto que eu menciono sempre, Calico, da Google, de prolongar a vida humana. E tem um outro projeto chamado Venture, que é um projeto que busca quase que perenizar a existência humana. Ora, se começarmos a viver muito, vão existir problemas que nunca existiram. Eu até brinco. Como é que será ser casado 150 anos com a mesma mulher? Será que isso vai existir ainda no futuro? Vai ser um problema novo, né? Se um indivíduo viver 200 anos, o Nardi ali, como bom italiano mineiro, já está preocupado com essa possibilidade, mas vão surgir problemas novos, e a humanidade vai continuar a se reproduzir ou vai ficar naquela fração? Como é que vai ser pai aos 150 anos alguém, se for possível, né? Então, vão trazer problemas que não é ficção científica, que a gente tem que já imaginar como é que isso aí vai ocorrer. Bom, isso tudo se deve a uma série de progressos da medicina, mas dos quais os mais extraordinários, na biologia celular e na biologia molecular, através de todos esses métodos de estudos e esses devices que hoje a gente quase que consegue enxergar a intimidade mesmo, quase que chegando dentro do átomo, no ponto mais perto, na fronteira entre a molécula e o átomo. E nós estamos chegando lá. Então, isso vai trazer, já está trazendo uma revolução no diagnóstico, tratamentos inovadores. Por exemplo, na nossa área de psiquiatria, nós hoje usamos realidade virtual para tratar fobias, usamos a estimulação magnética transcraniana para remodular o sinal anormal cerebral que reverbera em depressão, aliás, em todas as patologias, mas mais conhecido em depressão e ansiedade. Estamos usando esses devices, neurofeedback, e que dentro da psiquiatria essa é uma novidade. Primeiro que nós somos habituados muito ao medicamento, o progresso foram as psicoterapias, e de repente vem a tecnologia entrar nessa relação tão íntima. Mas, por exemplo, como citado aí já, como mencionado num dos slides, a medicina robótica, por exemplo, neuronavegação, isso tudo. Me lembro aqui do acadêmico Fernando Vaz, quando ele disse, Jorge, eu não vou fazer robótica, porque eu levei para fazer vídeo laparoscópico, aprender essas coisas, 25 anos. Eu, com quase 80, vou fazer robótica com 100 anos, não vou fazer. Então, mando meus assistentes fazerem. Quer dizer, tem certas técnicas mesmo que impactam a cirurgia, e impactam já a cirurgia. Então, nós estamos num momento de transição.
entre um tipo de atividade cirúrgica, que nós fomos do tempo, tinha um clube do bisturi, não sei nem se existe ali, está ali o professor Orlando, para nos dizer que antigamente o símbolo da cirurgia era o bisturi, e hoje eu nem sei quanto se usa, o que percentual se usa do bisturi. O outro aspecto, por exemplo, é que a Inglaterra, por exemplo, os dados da Inglaterra. A Inglaterra está tirando o foco do hospital e está indo o foco da medicina na Inglaterra para o hospital dia, né, o day care. O indivíduo entra pela manhã, faz a sua cirurgia e vai embora à tarde. O que é impressionante é que 80% das cirurgias na Inglaterra hoje, o indivíduo sai à tarde do hospital, ele não fica mais no hospital. Ora, isso é uma revolução muito grande, e, inclusive, na assistência médica. O Brasil, por exemplo, é um país que ainda precisa muito de hospitais e está inaugurando hospitais, e toda uma política, nós temos necessidade ainda de hospitais. Mas eu, quando era diretor da OMS, eu fui a uma cerimônia em Vancouver, importantíssima do governo, porque eles iam fechar o primeiro grande hospital geral do Canadá, que tinha 300 leitos. E foi uma festa. E por que fecharam? Porque não tinha mais paciente. O paciente não chegava a ponto, quer dizer, o que chegava era mínimo, o número de pacientes não justificava mais uma estrutura daquela. O paciente ficava todo na fronteira ali da atenção primária. Muito bem. Então, esse é um dado para se refletir. Nós vamos mudar o foco da cirurgia e da medicina do hospital para o day hospital ou para o ambulatório definitivamente, né? O outro aspecto vem a ser com o volume de informações que hoje cada médico chega. Eu vi ali o acadêmico Omar falando, e o seu bolso aqui estava bonito, porque ele acendia, o seu iPhone acendia e apagava, até a todo momento ali, mas você não tirou nenhuma vez, mas eu e o Nardi observamos ali, que no lugar do teu coração nós vimos o ecrã ali do seu celular. Bom, mas isso foi uma mudança enorme, porque cada hora que o meu celular vibra no meu bolso, ou é uma mensagem do WhatsApp, ou alguma novidade da medicina. É impressionante o número hoje de grupos que a gente participa, que noticia coisas novas surgindo a cada momento. Bom, isso fez com que se tornasse impossível o processamento dessas informações todas pelo cérebro humano na velocidade que ele precisa, utilizando a memória, inclusive. E aí surgem os algoritmos para lidar com esse assunto. Conversava com o acadêmico Giovanni, ali, com o acadêmico Felipe, não dessa vez, mas já em outra ocasião. O impressionante em imagem, como é que hoje a análise de imagem, me contava o acadêmico Giovanni ali, com os 7 Tesla dele, que os 7 Tesla do mundo inteiro estão interligados, criando um grande sistema de informação controlado, eu não sei por quem, mas alguém controla, mas se transforma nisso numa informação para o diagnóstico. E ele me contava que você hoje pode fazer com uma precisão muito grande o diagnóstico de um pequeno tumor de pulmão, e às vezes até, onde está o nosso acadêmico Basílio ali, está ameaçado o futuro do Basílio, porque se continua a imagem fazer como isso, como é que fica a patologia? Eu queria que vocês dois discutissem aí se a patologia vai ser feita pelo patologista, o Giovanni está ali rindo, e você também, ou vai ser feito pelo que é o chamado antigamente de radiologia, né? Radiologista, que hoje, na realidade, ele lida com uma série de outros fatores, e a máquina fazendo, interagindo com o médico, o diagnóstico. Então, esse, por exemplo, é o outro ponto que é muito importante discutirmos hoje, porque isso já está acontecendo conosco aqui. E temos aqui 2 ilustres acadêmicos que podem, no final da nossa conferência, no final da tarde, discutirmos, que é isso que é o objetivo, né? Então, o computador, o programa de computador do Watson, da IBM, que hoje está passando até por uma reformulação, o terminal do Watson já está na maior parte dos hospitais, ele já está nos consultórios médicos, em grande parte dos consultórios médicos nos Estados Unidos.
A enfermeira, para tomar uma decisão na beira do leito de vários hospitais americanos, ela tem um terminal do Watson, que ela coloca as informações todas, digitaliza tudo ali, e o terminal do Watson dá na tela as hipóteses prováveis e as condutas que ela terá que decidir, a mais provável, a menos provável, a que for adequada ao momento. Então, esse papel da inteligência artificial, da interação da inteligência artificial, da máquina, portanto, com a medicina, ela é cada vez mais importante. Então, isso aí está levando, por um lado, para uma fragmentação da medicina, mas que lá na frente, a tendência, através desses processamentos, é ela integrar de novo. Mas, no momento, a maior parte de uma medicina muito avançada, ela fica fragmentada em pequenos pedaços, que é necessário, hoje em dia, se colocar isso tudo de novo numa visão holística. Outras coisas interessantes, a medicina não somente curativa, uma medicina preventiva, que nós conhecemos bem, mas a medicina preditiva, aquela que, pela análise genética, você pode prever a possibilidade de alguém ter alguma doença. E aí recomendar mesmo, como foi o caso daquela Angelina Jolie, que tinha o gene para um determinado tipo de tumor e que fez a extração, se não me engano, de ambos os seios. Então, essa medicina preventiva, como é que nós vamos lidar com ela? Aspectos legais dela, aspectos jurídicos, aspectos éticos, né? E a participação, a medicina participativa, que é a participação do paciente. Ele chega de tal maneira informado dentro das clínicas nossas, que realmente ele acaba, muitas vezes, sendo até o médico no nosso lugar, dizendo o que temos que fazer. É muito comum o paciente nos informar de coisas que não temos conhecimento. E aí vai crescendo o papel do médico que possa integrar esses dados todos e interagir com a máquina, interagir com o doente, interagir com a máquina, porque é uma realidade. Nós não podemos reclamar, mas a máquina está aí para isso mesmo. E a mesma coisa nessa medicina preditiva é a vacinação à la carte, como chamam, né? Na França se discute muito isso, porque o francês tem uma aversão à vacina, né? Vai tomar vacina. O francês não quer tomar vacina, diz que é um direito dele, ele é livre para escolher se ele quer tomar vacina ou não, quer ficar doente ou não. Evidente, o francês é assim mesmo. Eu, quando comecei a participar de reuniões na França, alguns acadêmicos aqui são habituados a isso também, quando eu chegava, eu achava que eles estavam se matando dentro de uma sala de reunião, nem ousava dizer nada. Eles acabavam no café, eram todos amigos, não era nenhum inimigo, mas eles brigavam mesmo. E, aliás, até hoje são assim. O francês, o argentino é pior, porque o argentino briga mesmo, né? Então, o argentino, quando discute, na psiquiatria, nós brincamos muito, que na Argentina, né, cada pessoa que você encontra na rua, ou está indo para o psicanalista dele, o psiquiatra, ou está vindo, ou é o próprio, você está entendendo? Mas não tem ninguém que escape de estar nessa interação com o psicanalista. Por outro lado, o problema que hoje nós temos de substituir parte do corpo, né? As próteses hoje, eu citei um dia desse aqui, as próteses da Medtronic, por exemplo, que é a maior do mundo em prótese, não somente prótese de quadril, de medical device em geral, stent e nanomoléculas, nanotecnologia, eles têm 150 mil medical devices. Eles implantam tudo em qualquer lugar do corpo, controla esfíncter vesical, esfíncter anal, já estão substituindo os marcapassos por essas nanomoléculas que eles implantam no átrio ou no ventrículo para impedir a fibrilação ventricular antes que ela ocorra. É uma coisa impressionante. Então, nós podemos, se não fizermos atenção, nos transformarmos como um mecânico de automóvel, que as peças vão sendo trocadas e o indivíduo, o carro está antigo, mas cheio de peça nova ali, funcionando como um carro novinho, né? Então, até que ponto isso daí realmente vai atingir
a nossa prática do dia a dia, essa medicina reparativa e de substituição de órgãos que funcionam mal e, na realidade, nós perdemos um contato com todo. Eu sei ali que o nosso acadêmico Ricardo está preocupado aonde ficam as humanidades com isso, mas nós vamos falar daqui a pouco disso, porque nós acabamos nos afastando muito do paciente, né? E os Estados Unidos já afastou pela judicialização da medicina. Eu morei nos Estados Unidos e desisti de ver paciente nos Estados Unidos. Eu preferia ficar só na NYU, na parte de pesquisa e de aula. Por quê? Porque eu tinha que ter uma série de advogados. O paciente chegava, me dizia, você não pode dizer tudo não, qualquer coisa você liga para o seu advogado para saber, você tem que ligar para o seguro-saúde dele para saber o que ele cobre. E o doente também tem os seus advogados. Então, na realidade, parecia ali que a relação médico-paciente foi transformada numa relação advogado-advogado para saber o que fazer, o que dizer e como atuar. Então, essa judicialização, que já era um complicador, hoje vem um outro complicador, que não é, deve ser um facilitador no futuro, que vem a ser exatamente a interação com a chamada inteligência artificial. Outros aspectos interessantes, que vale a pena falar, porque aí eu fiz em homenagem ao acadêmico Galvão, secretário, mas está em Moscou nesse momento, lá no Politburo, assistindo ao vivo, né, a Copa do Mundo. Mas o papel do intestino. O intestino é um órgão fundamental no organismo como um todo, inclusive por ser o único órgão, além do cérebro, que tem neurônios. O intestino tem neurônios, e neurônios que se comunicam diretamente com os neurônios do cérebro, interagem diretamente, e interagem até à distância, sem percorrer circuitos, às vezes, conhecidos. E o papel do intestino, por exemplo, na imunologia, é de uma importância enorme, cada vez se cresce mais, e hoje na psiquiatria, hoje nós sabemos também o papel até da microbioma, da microbiota, em algumas doenças, alguns transtornos mentais. É uma coisa nova para o psiquiatra, mas na imunologia isso já é algo bem conhecido. Os implantes de chips, os aplicativos, os apps, que podem permitir o médico controlar tudo à distância e o paciente também à distância ser monitorado pelo médico. Como é que isso vai se dar? Eu citava um dia desse, a acadêmica Mônica está aí, Gadelha, que eu vi, eu tive lá há uns 3, 4 meses atrás, eu estive lá em Silicon Valley, vendo exatamente esses projetos da Google. E é impressionante o que eu vi lá, mas teve uma que é uma lente de contato, que, na realidade, não tem nada a ver com o Oswaldo, não é para corrigir nenhum problema de visão, é simplesmente para controlar o diabetes do paciente. É uma lente de contato que o paciente usa 24 horas e ele verifica, ele mede a glicemia, a glicose circulante do paciente 24 horas por dia. Ele tem um chip ligado por Bluetooth a uma bombinha ou de insulina, eu não sei de que era, ou de um antidiabético desse, o diabetes tipo 2, e na medida do necessário ele ia liberando por Bluetooth, mesmo com o paciente dormindo. Uma lente de contato que eu usava o tempo todo. Não sei em que ponto que está no lançamento disso, mas é algo que, se isso conseguir a aprovação do FDA, quase que transforma o indivíduo num indivíduo normal, sem diabetes, porque ele vai funcionar, só que vai funcionar através desses medical devices. Outra coisa como é que isso daí vai impactar a gestão, né? Mas antes disso, é um outro assunto que interessa a muitos acadêmicos, é o papel da biologia celular e da engenharia genética. Por quê? Porque hoje, com a história do CRISPR e de outras técnicas, da tesoura genética, você consegue reparar um ADN, você consegue ir lá no ADN, cortar o pedacinho que está ruim e substituir esse pedacinho
por um pedacinho saudável, e você já está fazendo ADN, não sei como isso é possível, mas eu vi isso daí, ADNs artificiais. Você pode fazer, como você hoje está fazendo, órgãos 3D também, para fazer implante desses órgãos de 3 dimensões. Até a PUC tem um departamento disso, e andou fazendo, se não me engano, com procardíaco, substituiu alguma coisa, algum tempo, eu li na mídia, mas, independente disso, a Google tem uns centros do mundo inteiro, e um deles, do centro da Google, está exatamente no campus da PUC aqui do Rio de Janeiro. Mas a engenharia genética é outro que vai revolucionar a medicina. Como nos medicamentos. Os medicamentos, como é que ficarão esses medicamentos? Porque hoje nós estamos numa fase do medicamento químico. Esse acabou. Ninguém consegue mais inventar nenhum medicamento químico. Então, se você não inventa nenhum medicamento químico, você não vai conseguir fazer genérico. Porque o genérico é uma cópia do medicamento químico quando ele sai da patente. Bom, e como é que isso vai ser? Bom, está entrando o medicamento biológico, mas você fazer um medicamento biológico genérico, que se fala que se faz, mas é praticamente impossível, porque a bioequivalência já é complexa de você fazer, do genérico para o medicamento de marca. Agora, você fazer uma cópia do medicamento biológico, é um medicamento que visa a medicina personalizada, individualizada, é realmente algo muito complexo. Então, eu não acredito no futuro disso, acredito sim no futuro da medicina biológica, que é a única que pode curar doenças, porque a medicina química não cura as doenças do indivíduo. Cura, por exemplo, um vírus, uma bactéria, mas não cura diabetes, não cura hipertensão, não cura nenhuma doença interna do indivíduo, mas o medicamento biológico, por ele ser o multitarget, que nenhum medicamento químico é multitarget, ele vai numa das proteínas de um sistema proteico anormal de uma doença, mas por isso ele não consegue corrigir, mas consegue equilibrar, mas por outro lado vai ter muito efeito colateral. Já o biomedicamento, isso não acontecerá. Na realidade, é o futuro, mas enquanto isso nós temos esses químicos com os medical devices e vamos ver aonde que isso vai nos levar. Muito bem. Então, já estamos nos aspectos éticos. Eu estou falando já, mas sem olhar por ali, olhando mais para a outra parte aqui. Terapia à distância. Você vai poder tratar à distância. Você hoje já opera à distância, mas você vai poder tratar à distância. As cabines, por exemplo, de diagnóstico, que já existem em várias partes do mundo, eu me lembro que um grupo já tentou entrar no Brasil, não conseguiu. Essas cabines de diagnóstico são muito interessantes. O sujeito entra na cabine, eu já entrei numa cabine dessa, lá na França, e ali apenas um auxiliar de enfermagem vai fazer vários procedimentos em você. E tem um médico na tela que está longe do Brasil, você está em Manaus, ou no interior do Brasil, e o médico pode estar no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, onde for. Ele vai orientando e ali vários parâmetros biológicos vão ser medidos desse paciente e, se é possível, um diagnóstico, pelo menos provisório, até que se diga que não, ele tem que ir para um centro mais avançado. Então, a telemedicina, a teleconsulta, a cabine de telemedicina, tudo isso é uma coisa que já existe e que está também reformulando que o pessoal, vamos dizer, o profissional de saúde passa a ser um profissional que tenha uma intimidade com essas máquinas. Então, você tem também, antes de passar as conclusões, um sistema de algoritmo da Google também. Esse sistema de algoritmo da Google, ele é chamado DeepMind. O DeepMind, aí, o nosso querido Jacó, não está, mas tem ali o Ricardo, viu, Ricardo? Talvez você conheça e possa falar aí, porque ele é para facilitar o tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Ele é dedicado só a isto, esse programa da Google.
Então, como as conclusões, nós temos aí uma lista de coisas, o papel da internet, o impacto sobre o médico, sobre o paciente como ator da sua saúde. Cada vez sabemos mais sobre a nossa saúde, porém temos que falar sobre os limites da biomedicina, judicialização, jurisdição, medical device, entrar de manhã no hospital e sair à noite, estar o hospital doente é uma questão que a gente se põe, não é? O sistema de saúde vai ser afetado drasticamente. Nós já vimos que, vocês viram que por um simples ajuste do preço do seguro-saúde individual, já há uma briga hoje, ontem pelo menos, não foi concedido os 10% que a Agência Nacional de Saúde Suplementar propôs, não foi aceito esse aumento, mas ficou em 5,3%, isso vai dar uma confusão enorme, porque eles dizem que não pode dizer que o custo da saúde possa se basear somente pela inflação, que a inflação estaria em 2,8%. Não, porque o custo da saúde ele tem uma série de atores aí que sobe muito mais rápido do que qualquer inflação, inclusive por ser, muitas vezes, novidades, tecnologias novas, equipamentos novos que custam muito caro. Isso hoje já é uma dificuldade. Como é que nós vamos ajustar esse custo da saúde extremamente caro com o orçamento dos países? Então, os gestores de saúde, seja gestores públicos, seja gestores privados, ou gestores de qualquer sistema de atendimento ao paciente, vai ter que reformular o seu sistema de gestão inteiramente. E isso, então, nós terminamos aonde é uma coisa que o acadêmico Ricardo Cruz sempre se bate, no humanismo. E a ética nós já falamos. Por quê? Porque, na realidade, enquanto nós formos seres de carbono, nitrogênio, oxigênio e outros átomos que vão constituir as moléculas e as células do nosso corpo, nós somos seres humanos como nós conhecemos. Não sabemos se esse homem híbrido, no futuro, vai se transformar num homem disílico ou num homem virtual dentro de um computador, como o Raymond Kurzweil, que é o grande homem da Google para essas coisas, que diz que até 2025 ele faz o upload da mente dele na máquina. E aí vai durar muito mais tempo, porque o sílico dura, mas é a verdadeira mente dele, é como se fosse ele mesmo, né? E que vai continuar evoluindo, interagindo com os seus parentes, os seus descendentes, seus estudos. Quer dizer, é uma outra hipótese que parece ficção científica, mas não é ficção científica. Mas, dentro desse sentido, nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos, que nós temos uma dimensão que não é só a dimensão biológica. E eu tenho dito isso de vez em quando aqui nas minhas falas, quando tenho as cerimônias da academia, que nós temos uma parte mortal e uma parte imortal dentro de nós. Até citei Paul Ricoeur na última locução que fiz aqui, quando ele dizia que o homem não nasceu para morrer. Não nasceu para morrer por quê? Porque ele é implícito no nascer. O nascer implica na morte, automaticamente. Começa-se a morrer na hora que se nasce. Para não morrer, é preciso não nascer. Então, Paul Ricoeur dizia que o ser humano não nasceu para morrer. Ele nasceu para criar. Ele nasceu para inventar. Ele nasceu para amar. Ele nasceu para muitas coisas que não estão num plano da matéria, para interagir, como estamos fazendo aqui. Evidente, precisamos da nossa matéria isda para que isso se passe bem. Então, esse é o nosso desafio e vem a ser exatamente a mensagem que nós temos aqui hoje, como é que nós vamos combinar esse progresso, essas maravilhas, porque é maravilhoso, parece um filme de ficção científica, e eu gostaria de motivar no final, eu vou terminando já, alguns acadêmicos para dar um feedback na área dos senhores e das senhoras aí, o que essa medicina já está impactando, vai impactar, que médicos vocês vão formar
como é que nós vamos ensinar essa medicina que nós não conhecemos bem para ensiná-la? E como é que vai ser isso? Mas sem esquecer aquilo que não nascemos para morrer, mas nascemos para criar, para amar. Ana Moraes, alguém quer fazer uso da palavra? Gerson, acadêmico Gerson, por favor. Começaria falando também, como ele comentou há pouco, do livro do Antônio Damasio, em que ele fala, neste livro, o sentimento base de todo o progresso e da cultura também, de toda a cultura. Então, é um livro realmente que eu aconselho, porque esse livro é que lança realmente a perspectiva do futuro. O homem intrinsecamente tem sentimento, e esse sentimento é a grande propulsão que vai jogar a medicina para frente no futuro. Agora, no que foi nessa magnífica exposição que o nosso presidente fez, eu queria ressaltar alguns pontos que têm me impressionado muito. O primeiro ponto foi até objetivo de um trabalho surgido no New England recentemente, sobre os chamados organoides e os aspectos éticos dos organoides. Esses organoides são estruturas que estimulam o próprio cérebro e dali se faz uma série de pesquisas e se discute o aspecto ético desses organoides. Um outro ponto muito importante na exposição dele é uma coisa que está se desenvolvendo dia a dia e que vai ter enorme repercussão no que diz respeito à psiquiatria, à neurologia, que é a conexão intestino-cérebro. Não só na doença de Parkinson, talvez no autismo e, principalmente, eu acredito, na esclerose múltipla. Nós não podemos esquecer que o intestino é rico em uma quantidade enorme de linfócitos. E esses linfócitos podem marcar para o bem e para o mal, e daí a importância que isso pode ter. E, finalmente, tem um outro aspecto da exposição dele muito importante, que eu reputo, são os conectomas. Os conectomas são as conexões cerebrais, que seriam a base das sinestesias. O indivíduo pensar em cor e ter que estabelecer um comprimento de onda, como fez o Isaac Newton. Ou então, da mesma maneira, ele pensar, ou então ele fazer o chamado savanismo, aqueles idiotas savant, que conseguem fazer cálculos extremamente complexos e, na realidade, são idiotas. Tudo isso é conexão cerebral. E essas conexões cerebrais têm uma abrangência muito grande no que diz respeito até à própria educação. A mãe tranquila e serena, ela desenvolve na criança uma criança tranquila e serena. Uma mãe agressiva, ela vai desenvolver também uma criança agressiva. Isso a gente observa sempre em qualquer consultório que atenda a criança e que atenda a mãe. A gente percebe isso toda a vida. Então, essas conexões são fundamentais. E essas conexões se desenvolvem. Você, através dessas conexões, se torna um grande pianista. Você desenvolveu conexões. Ou então você não desenvolve essas conexões e fica a vida inteira um surdo mudo musical. Então, essas posições são extremamente importantes e eu acho que isso merece uma visão muito importante nos dias de hoje, em que nós discutimos o futuro. São alavancas que vão jogar a gente para frente no que diz o aspecto técnico, mas sempre, no que disse o Antônio Damasio, a base será o sentimento, que impulsionou o homem desde a caverna. Isso é que fez o desenvolvimento humano. Muito obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? O acadêmico Nardi deixa para a próxima vez, ele acaba de me dizer isso aqui, a conferência dele. Eu queria, para terminar, parabenizar e agradecer aos acadêmicos, porque quando eu e o Nardi resolvemos falar, eu falei, o Nardi, talvez eu fale só para você e você só para mim. E temos ainda uma plateia cheia que quase todo mundo se manifestou aqui. Nós deixamos de ser o país do futebol para ser o país da ciência, da cultura, da justiça social, como foi mencionado, que é esse o papel dessa casa. Todos aqui, nós falamos muito de passado, presente e futuro. Eu repito sempre Santo Agostinho, que o tempo é um só. Presente do passado, presente do presente, presente do futuro. Não é? E esta casa aqui tem esse compromisso com o futuro porque ela já fez o passado. Todos nós aqui construímos o passado para estar aqui ou em outros lugares com a nossa competência, com a nossa dedicação. O passado construímos para nós, mas o presente do futuro é construir para os outros. Que mensagem levar aos jovens
que médico formar, como Talvani falou, a medicina realmente, ela foi feita para o sofrimento, para aliviar ou curar quando possível, né? O aliviar quase sempre, mas o consolar sempre. Mas o que está por trás disso é um ser humano que sofre. Eu agradeço muito a todos que vieram, todos que falaram. Foi uma surpresa grata para mim, e tenho certeza, acho que o acadêmico Nardi, apesar de não ter falado, ele é sempre solidário comigo, no silêncio, não digo na tristeza e na alegria, mas no silêncio e na voz, né? Nós é sempre solidário, eu agradeço muito, mas foi uma tarde que principalmente conseguimos ganhar o futebol. Ganhamos do futebol. Eu acho que isso é essa casa aqui. Essa casa não parou porque tem um futebol jogado do outro lado do mundo. Ela continuou e foi uma tarde, para mim, muito rica, porque interagi muito, aprendi muito e fiquei muito feliz de ver esse lado do acadêmico que pensa, que reflete e que se preocupa, né? No fundo, o acadêmico Zé Luiz deu uma brilhante aula aqui para nós também. Foi uma coisa bonita, em suma. Foi uma tarde bonita da academia, inesperada, com um tema inesperado, que eu tive que inventá-lo no último momento, juntar na minha cabeça, processar rapidamente de um momento para o outro e ver a academia se manifestando, interessado. Eu acho que isso aqui pode se desdobrar e muito, pode ser um exemplo para a gente, o que nós podemos fazer para os jovens, para encher isso aqui de jovens, para ouvir essas mensagens do que nós aprendemos com a vida, o que nós temos que dizer para ele. Muito obrigado, está encerrada a sessão.